Estava comentando com o Jean que depois que você começa, depois de um tempo de intimidade assim, com Deus, parece que ele vai falando com você assim, quase que em tudo, né? Ou você começa... Eu tenho estudado um pouco, tem aparecido muito lá na clínica crianças, e aí onde eu fui estudar mais criança, e todo mundo que vai estudar criança inevitavelmente vai cair no Piaget, que é até esse livro aqui, ó. Piaget escreveu uns 70 livros mais ou menos, mas esse é um deles. E então a gente acha que o Piaget ele é autor da pedagogia, mas ele era um cientista que estudava principalmente a inteligência na criança. Que ajuda? E a inteligência no homem, né? E a principal fase acaba... Então ele estudava muito o nascimento da inteligência na criança, como que a criança se desenvolvia. E esse livro em particular, que eu queria comentar, é o nascimento do juízo moral na criança. Como a criança desenvolve o juízo dela sobre o que é moral. Eu achei muito legal isso, porque é um estudo de 1930. 1932 lançou o livro, ele estudou 1929, 1930 e até hoje é uma teoria aceita por praticamente todas as ciências, assim. E toda hora lendo o livro me vinha um versículo, que é o 1 Coríntios, o Jean sempre fala esse versículo, que é o 1 Coríntios, até anotei aqui, 1 Coríntios 3, de 1 a 3. Fala assim: irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Paulo falando assim, que falou como criança, né, pro pessoal. E continua falando assim: eu dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. Eu acho muito legal essa parte, o Jean sempre comenta essa parte. De fato, vocês ainda não estão em condições porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, muitos agindo ainda como mundanos. Então Paulo está falando ali, né? Tipo, não, eu falei com vocês como que eu falo a criança. E então me leva a crer que existe alguns assuntos que a gente aborda com pessoas como se fosse criança, né, ali na fé, e outros assuntos de coisa um pouco assim. E que, na verdade, me bateu muito de frente com o que o Piaget acaba escrevendo nesse livro, que é o Juízo Moral na Criança, 1932. E o Piaget, né, ele é construtivista, ele é interacionista, então ele acredita que o conhecimento ele é construído em interação com o objeto a ser aprendido. E isso, antes tinha essa discussão, mas hoje praticamente todos os teóricos são construtivistas e a maioria deles interacionalistas. O mais legal que eu achei, apesar dessa teoria ser unidimensional, hoje se entende que existem outras dimensões e outras abordagens para lidar sobre isso. Mas eu gostei muito que ele apresentou alguns estágios, alguns estados e não estágios, que independente da idade, a criança acaba passando. Tomar um suco aqui. E esses estados, ele separou em 3, né? E para Piaget, o juízo moral, ele cresce. Então, assim, se não servir como estudo bíblico, serve como vestibular, né? Como Piaget. É que você cresce e ele tem o respeito pelas normas. Quando você começa a respeitar as normas como uma coisa muito frequente, muito pesado, Piaget muito fala sobre isso. O respeito para Piaget é um sentimento. E esse primeiro estágio ele chama de anomia. Nomos em grego é regra. Então quando a criança nasce, ela não tem regra, né? Ela nasce nesse período de anomia. Então o mundo vai dizendo para ela, tipo, o fogão é quente, a parede é dura, olha, não, então, e aí de não regras ela vai descobrindo que existem algumas regras que regem a existência dela. Até ali mais ou menos com 2 anos, lembrando que são estados, não estágios, por isso que não tem uma idade, mas ali para os 2 anos mais ou menos, para o Piaget, ele acha que a criança, ele estudou e considerou a criança desse projeto de anomia, de não regras, a criança chega num segundo estágio que é de heteronomia, que é onde ela entende que
que as regras, que existem regras no universo, né? Igual eu falei, a parede, o forno quando ele rela, está quente, está dizendo, ei, não rela aqui. Alguém que aí ela vai, apronta, belisca, recebe de volta, e ela começa a perceber que não é só ela ali, né? Que existem outras coisas, que ela tem um peso, que se ela pular ela vai se machucar, se ela ralar. Então ela começa a entender o mundo. Isso o Piaget vai chamar de heteronomia, que são normas diferentes. Então essas heteronomias elas vêm sempre de fora. Eles têm esse fluxo de fora. E ela tem algumas fontes variadas e a criança vai se desenvolvendo e o juízo moral da criança vai se desenvolvendo até chegar num estágio final que o Piaget vai chamar de autonomia. Na autonomia, a regra deixa de ser de fora e passa a ser própria. Então, quando as regras começam a ser de dentro e do próprio sujeito, ele entende como autonomia, o auto ali de si próprio. E é legal que a relação muda, porque na heteronomia você tem uma relação de coasão. Então, ó, se você fizer isso, eu vou te bater. Então, aquilo é uma coasão. Você tem uma relação assim de imposição e uma relação de respeito. Respeito para o Piaget é uma articulação entre amor e medo, que ele puxou de um filósofo ali da época, lá francês. Então é preciso haver um mínimo de respeito na heteronomia para essa regra externa ser aceita. Isso é o característico da heteronomia. Na autonomia, o que era coasão passa a ser cooperação. Eu opero junto. Então não é mais uma coisa que vem de fora e traz. Então olha, a parede eu entendo que eu posso me bater contra a parede, mas eu entendo que a parede é dura, então eu tenho a minha regra. Então eu não bato mais diante da parede porque a parede é dura. Eu bato porque eu entendi isso e eu tenho isso como minha regra. E não mais a regra vindo de fora por dentro, a parede me dizendo isso. Então essa relação de autonomia, ela acontece em cooperação, que é operar junto, e acontece em respeito mútuo. Então já é o diálogo, é onde eu posso exercer a democracia. E então, no respeito mútuo, o que eu preciso fazer? Não é mais o pai dizendo, se você bater, eu vou te bater. Se você fizer isso, eu vou te bater. Não é mais uma regra externa. A gente tem um diálogo, um respeito mútuo. Então é onde acontece esse relacionamento mais direto. O que isso tem a ver com... A hora que eu estava lendo o livro do Piaget, eu falei, cara, isso tem tudo a ver com o que a gente vive, né? Essa relação... O que acontece? Muita gente confunde a autonomia... Tá conseguindo acompanhar? Tá anotando aí? Muita gente confunde a autonomia com a anomia. Então a gente olha para uma criança e diz assim, ela é independente, ela é autônoma. Peraí, ela não faz nada que o professor pede, então ela é autônoma? Não, ela está em processo de anomia. Agora, se ela tem como regra de que existe um consenso comum, de que é necessário que seja feita a função dela, então ali ela sim é autonomia, ela vai fazer a atividade do jeito dela, entendendo lá o processo de avaliação dela, e um sujeito autônomo sabe que pode fazer tudo o que ele quiser, mas ele sabe que ele tem muito a ver com o outro. Então ele leva a sociedade em consideração. Numa hora dessa, quem está assistindo, vocês já perceberam que do processo de anomia para heteronomia e depois voltado até chegar num estado de autonomia, o egocentrismo, que é muito presente na anomia, onde o mundo independe, eu faço as regras do mundo, ele vai percebendo no processo de heteronomia que o mundo tem regras. E o seu egocentrismo, o seu eu no centro, começa a diminuir. Até chegar no processo de autonomia, que ele percebe que ele está inserido numa sociedade, ele consegue pensar globalmente para agir localmente. Aí você me fala, mas Júnior, o que isso tem a ver com o texto lá de Coríntios que você puxou, como crianças e tudo mais? Quando a gente fala da graça e fala que não importa o que
o que você fizer, Deus vai te amar independente das circunstâncias, muita gente confunde com anomia. Todo mundo acha, então agora não tem regra. Agora o que acontece? No processo de anomia, você é o centro. No processo de autonomia, o contexto social é o centro e o egocentrismo ele diminui. E a heteronomia, deixei para falar no final, a principal agência que age na heteronomia, que é nas regras externas, é a igreja. Que é onde a gente tem, não faz isso que Papai do Céu vai ficar triste, se você mentir, Papai do Céu não se alegra, porque se você roubar, você vai para o inferno. Essas coisas que muitas, que com a tradição da igreja se ensina para crianças. Os 10 mandamentos, você não pode roubar, não pode matar, toda aquela coisa da tradição religiosa, ela está totalmente ligada à heteronomia. E o que a gente encontra hoje como realidade? Uma igreja que atua como ordens heteronômias numa sociedade que preza a autonomia. Não dá para gerir, incentivar ou lidar com indivíduos autônomos num processo, numa identidade, olhando para uma organização que trabalha na mentalidade de heteronomia. Eu só consigo olhar para o outro e ter um diálogo reto quando eu entendo aquele como igual, que é o processo de autonomia. E quando você olha, continuando o texto, que eu deixei ele pela metade, quando eu era menino, 1 Coríntios 13, 11, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Agora que me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Paulo, continuando o mesmo texto, 13 capítulos depois da mesma carta. Isso é muito interessante quando olham para nós e dizem assim, aquele pessoal prega que tudo pode. Não, nós não pregamos anomia, nós pregamos uma autonomia. E olhar isso num livro de um cientista, um dos mais influentes da história, Piaget é considerado o Einstein da ciência do desenvolvimento, do pesquisador. Quando você olha Piaget percebendo isso, lógico, ele nunca deu esse nome. Fazendo um paralelo aqui, quase 100 anos depois, nós estamos quase em 2020, 90 anos depois, Piaget identificou muito bem o que é uma anomia, que é uma irracionalidade, o que é uma religião, que é uma heteronomia, quando a gente fala de religião, e o que é a graça, que subentende nós assentados em Filipenses, né? Quando Cristo nos assenta e nos coloca na estatura, em processo reto, e eu posso olhar de olho para olho, com igualdade, como irmãos, onde Ele é o primeiro, ele antes era o unigênito, agora ele é o primogênito, e agora nós somos irmãos, co-herdeiros com Ele. Isso o Evangelho traz para nós uma mensagem de autonomia. A religião sempre vai te trazer uma mensagem de heteronomia. Por isso é tão focado no não faça isso, não faça aquilo, não faça... É como se a parede dizendo, ei, eu sou dura, eu sou dura, eu sou dura. Quando na autonomia você diz assim, ei, a parede é dura, vamos construir portas. E é isso que eu vi a graça na teoria de Piaget, nesse livro tão relevante para a ciência, enquanto que eu, como homem de fé, não preciso disso. Nós, como homens de fé, temos muito mais possibilidades do que os cientistas. Ao contrário do que se pensa, o cientista ele precisa experimentar, repetir em laboratório e tudo mais. Eu, como homem de fé, não tenho limites. Mas é muito legal quando você olha para a ciência e enxerga Deus naquilo e tudo isso que todos nós passamos. Então, meu irmão, você que está assistindo aí, não seja para você chegar num processo de desenvolvimento saudável, um dia você vai precisar ser um indivíduo, um ser autônomo.
E se tantas coisas você sofre, com a igreja prega isso, a religião prega aquilo outro, tal pessoa não concorda com aquilo, eu me sinto mal com aquilo outro, é porque você ainda está num ambiente heteronômico, buscando ser alguém autônomo. Isso você só vai conseguir ser autônomo lidando ou estando incluído ou se relacionando, estando entre pessoas autônomas em um ambiente que preza pela autonomia. E que não tenha dúvida que Deus é contigo nessa caminhada. Beleza? Abraço.